cumprindo minha promessa de que 2023 seria o ano das resenhas cinematográficas, porque eu já publiquei resenhas de muitos livros, inclusive eu cheguei a fazer resenhas do filme, da série Divergente, baseada na série cinematográfica Divergente, baseada na série literária Divergente, da Verônica Roth. Mas resenhas de filmes mesmo, pra valer, comecei com o Avatar 2, aí depois fui pro Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e agora tô fazendo do filme Titanic. Inclusive, ele começou a ser produzido em 1926, foi lançado oficialmente em 1997, mas chegou ao Brasil, ele foi lançado no Brasil em 1998 e ganhou um Oscar de melhor filme em 1998. Por isso que na miniatura desse vídeo você verá um 8 em cima do 7, porque o filme foi lançado oficialmente nos Estados Unidos em 1997, mas no Brasil chegou só em 1998 e ganhou o Oscar em 1998. Por isso que eu tive que alterar a miniatura desse vídeo, porque na Wikipédia, a Wikipédia segue exatamente os Estados Unidos. O filme aqui que aparece como um filme de 1990, Titanic, filme de 1997. Só que no Brasil ele foi lançado só em 1998. Então na miniatura você verá o filme como sendo de 1998. E inclusive o Oscar tem um costume, eu não sei se é preconceito, se é ética cinematográfica, enfim. Os atores, eles somente chegam ao auge lá em Hollywood, os atores somente chegam ao auge depois dos 30, e em muitos casos até depois dos 40. Por exemplo, Leonardo DiCaprio. Antes de Titanic, ninguém sabia quem era Leonardo DiCaprio, ninguém sabia quem era Kate Winslet, ninguém sabia quem era Celine Dion. O público só tomou conhecimento de quem era Leonardo DiCaprio, quem era Kate Winslet e quem era Celine Dion a partir desse filme. Para quem não sabe, Celine Dion é quem canta a música tema do filme. Mas enfim, Leonardo DiCaprio, apesar do nome, ele é norte-americano, tá? Ele nasceu nos Estados Unidos, apesar de ter nome italiano. Mas Leonardo DiCaprio, ele completará 49 anos, dia 11 de novembro deste ano, 2023. E Kate Winslet, que é britânica, fará 48 anos em 5 de outubro de 2023. Só que, assim, por que eu não consigo entender a lógica de Hollywood? Os atores somente ganham, eles tinham entre a produção e o lançamento no Brasil do Titanic, como já falei aqui, o Titanic começou a ser produzido em 1996, apesar do James Cameron, que é o diretor do filme, ter começado o próprio James Cameron foi até os destroços do Titanic, afundou com o submarino e tudo para filmar o próprio navio naufragado, para coletar material, coletar dados para o seu filme. Inclusive durante meses ele estudou sobre o navio, colheu depoimentos de testemunha de sobreviventes do navio, pegou plantas da White Star Line, que é a construtora do navio, e inclusive durante todo esse vídeo você me verá pronunciando corretamente o nome do navio, porque não existe esse Titanic, não existe esse negócio, é Titanic, a pronúncia correta é essa. Aliás, o nome real do navio é RMS Titanic, que é o nome oficial do navio. E inclusive a White Star Line, ela pretendia fabricar 3 navios, com a sigla RMS, que era o RMS, deixa eu ver aqui, RMS Olympic, RMS Titanic e RMS Gigante, que foi alterado depois para Britannic, e em alusão a 3 seres da mitologia grega, os olimpianos, os titãs e os gigantes. Portanto, Titanic é titânico em português, uma alusão aos titãs da mitologia grega. Então, voltando aqui, Leonardo DiCaprio entre 1996 e 1998, deixa eu só dar uma pausa aqui que eu esqueci do negócio. Aqui, voltando.
Então, como o Leonardo DiCaprio faz aniversário dia 11 de novembro e a Kate Winslet faz aniversário dia 5 de outubro, entre a produção de 1996 e o lançamento no Brasil do Titanic e, consequentemente, a premiação Oscar, Leonardo DiCaprio tinha 21 para 23 anos, 21, entre 21 e 23 anos, e a Kate Winslet tinha entre 20 e 22 anos. Portanto, eles eram jovens, considerados jovens demais para ganhar um Oscar. Apesar da atuação deles no filme ter sido um absurdo, mas eles foram considerados jovens demais para ganhar qualquer prêmio. A Kate Winslet foi. O Leonardo DiCaprio não foi nem indicado, mas a Kate Winslet foi indicada, mas por ser jovem demais, não ganhou a estatueta, para você ter uma noção. Leonardo DiCaprio ganhou seu primeiro Oscar com 41 anos, pelo filme O Regresso, de 2015-2016. A Kate Winslet ganhou seu primeiro Oscar aos 33, pelo filme O Leitor, de 2008-2009. Você vê o preconceito que Hollywood tem com os atores jovens. Eles só premiam autores com mais de 30 anos e muitas vezes até mais de 40. Você vê, por exemplo, neste ano, o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é favorito ao Oscar, 2023. E a Jamie Lee Curtis, que já tem mais de 60, foi a primeira vez que ela foi indicada ao Oscar com mais de 60 anos. Então você vê, realmente, o Hollywood tem um preconceito muito grande com atores jovens. E aqui, deixa eu ver aqui, o que mais que eu falo? Aqui, agora, mas antes de falar sobre o filme propriamente dito, eu quero falar sobre o navio, RMS Titanic, que ele... Eu não falarei, obviamente que eu não lerei tudo que está aqui, porque olha o calhamaço que eu tive que imprimir para poder falar sobre o filme, primeiro sobre o navio, depois sobre o filme. Deixa eu falar sobre o navio primeiro. O RMS Titanic foi um navio de passageiros britânico operado pela White Star Line e construído pelos estaleiros da Harland and Wolff. Harland and Wolff em Belfast, que é na Irlanda do Norte. Segunda embarcação da classe Olympic de transatlânticos, depois do RMS Olympic, seguido pelo HMS Britannic, que seria gigante, que vai mudar o nome. Foi projetada pelos engenheiros navais Alexander Carlyle e Thomas Andrews. Sua construção começou em março de 1909 e seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas de que era supostamente inafundável. Inclusive, uma passageira perguntou para um dos tripulantes, falou, né, para um dos tripulantes do navio logo no sua primeira viagem, de que nem Deus afundaria aquele navio, e realmente Deus afundou. Você vê como se pode brincar com Deus. A embarcação partiu em sua viagem inaugural de Southampton, que é no Reino Unido, e com destino a Nova York em 10 de abril de 1912, no caminho passando por Cherbourg-Oilville, na França, e por Queenstown, na Irlanda. Colidiu com iceberg na proa. Só para você ver a linguagem náutica. Proa, popa, bombordo, estribordo, por exemplo. A proa é na frente, proa na frente, popa atrás, bombordo à esquerda, estribordo direito. Deixa eu ver aqui mais aqui. Colidiu com iceberg na proa no lado direito às 23h40 do dia 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz em toda a história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação e de emergência e falhas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação que permanecem em vigor mais de um século depois. É a mesma caso da Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que a danceteria estava apinhada de gente, com praticamente uma única saída de emergência.
aí a gurizada fandangueira soltou fogo lá dentro, queimou o telhado, matou um monte de gente, uns sufocados, outros pisoteados, e por causa dessa tragédia em Santa Maria, aí houve uma mudança na legislação referente a lugares fechados para o público, para casas de espetáculos, danceterias, casas noturnas, enfim. Então houve uma mudança a partir dessa tragédia. Ou seja, é necessário haver uma tragédia, uma catástrofe para mudarem a lei, né, em qualquer área. A mesma coisa aconteceu com relação ao RMS Titanic, que foi, a partir dessa tragédia, foi mudada a legislação marítima em todo o mundo. Os destroços do Titanic foram procurados por décadas, até serem encontrados em 1985, por uma equipe liderada por Robert Ballard. Ele se encontra a 3.843 metros de profundidade e a 650 quilômetros ao sudeste de Terra Nova, no Canadá. Sua história naufrágio permanece no imaginário popular, levando a produção de vários livros e filmes a seu respeito, mais notavelmente o filme Titanic, que é sobre o qual eu falarei daqui a pouco. E até hoje é um dos navios mais famosos da história, com seus destroços atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos. Como eu já disse, o próprio James Cameron desceu com o submarino até os destroços do RMS Titanic para colher imagens. No fim, o submarino acabou danificando parte dos destroços, aconteceu um monte de coisa. Aí ele foi lá no México, construiu um tanque gigantesco para colocar água, construiu uma maquete do navio, inclusive com guindaste, fazendo um movimento de 90 graus, para que as cenas do naufrágio fossem o mais realistas possível. Inclusive, o filme Titanic foi assim, com relação à história, no que diz respeito à história, a registros históricos, a reconstituição de uma cinematográfica de um acontecimento real, usando inclusive a planta do navio, detalhes, uma riqueza de detalhes impressionante. Praticamente tudo que você vê no filme é reprodução idêntica ao real, baseada, inclusive, as talheres com as iniciais da White Star Line, enfim, tudo, uma riqueza de detalhes absurda. É como se você realmente tivesse pegado uma máquina do tempo e viajado até 1912 para testemunhar a viagem inaugural do navio e o próprio naufrágio. Inclusive, acrescentando uma coisa aqui, a Kate Winslet pegou pneumonia. Tinha dublês? Tinha. Só que a cena, se você ver algumas cenas na hora do naufrágio, em que o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet ficam correndo desesperados, aí eram eles mesmos, não eram dublês. E a Kate Winslet pegou pneumonia, o filme foi extremamente desgastante para ela. Ela teve problemas de saúde por causa do filme, principalmente pneumonia. Entrou com um processo na justiça para receber uma indenização por tudo que ela sofreu nas filmagens. O próprio James Cameron é um diretor bastante agressivo, bastante estúpido. Enfim, pelo que eu li aqui nas gravações, nos bastidores das gravações, um integrante lá da equipe de produção do filme até tentou envenenar todo mundo por causa das atitudes do James Cameron nas gravações, enfim. Mas a Kate Winslet teve problemas por causa do filme, teve problema de saúde, pneumonia, tudo. E você percebe que a Kate, ela correu, ela fez tudo aquilo nas cenas do naufrágio do filme com um sapato de salto desse tamanho. É um sapato de salto, um salto pequeno, mas é um sapato de salto. Então imagina as joanetes dela como ficou. Ela deve tá com joanete até hoje por causa dessa correria dela na fase final do filme. E inclusive o final do filme todo mundo sabe, que é na hora que tá todo mundo lá, né, mais de 1.500 pessoas lá esperando a grande maioria da terceira classe esperando salvamento, e o Jack e a Rose lá e procurando lugar para se salvarem. No fim eles encontram uma porta, os dois tentam subir juntos na porta, não conseguem, se bem que existe um estudo a respeito de que eles poderiam sim ter sobrevivido, os dois
juntos, abraçados em cima da porta, aguardando socorro, mas o Jack morreu simplesmente por negligência dele. Ele ficou lá pendurado na porta, quase totalmente submerso naquela água gelada. A água devia ter quase 0 grau. E a água estava gelada mesmo, a água do tanque que foi usado nas gravações do filme estava gelada mesmo, como se estivesse lá na hora, passando pelo naufrágio. Por isso que a Kate Winslet pegou pneumonia, porque a água realmente estava gelada, ela estava batendo os dentes de frio de verdade, ela estava sentindo, a própria atriz estava sentindo frio. Aquilo era real mesmo, que você vê no final do filme, a própria atriz estava passando mal, tanto que na hora que o Jack morre, né, todo mundo sabe que o Jack morre, eu posso falar aqui sem problema nenhum. E ela solta o cadáver do Jack pro fundo e sai da porta. A hora que o sujeito lá, deixa eu só ver o nome do sujeito aqui, é realmente um personagem que existia, um personagem real. Deixa eu só procurar o nome do sujeito aqui. Edward Fletcher. Não, Edward Fletcher é o ator. É o James Moody, isso, Sexto Oficial James Moody. Sexto Oficial James Moody, que foi o único que voltou com o bote atrás de sobreviventes, só que a maioria já tinha morrido. Como a personagem Rose falou, né, 6 sobreviventes de 1500. Que a Rose teria sido... E quando eu tava falando aqui, a Rose, ela viu que o Sexto Oficial James Moody estava voltando atrás de sobreviventes e ela soltou o cadáver do Jack, né, para ir para o fundo do mar, e ela saiu da porta, voltou para a água gelada, correu, nadou atrás de um cara que estava com o apito um cadáver, né, de um tripulante que estava com o apito na boca, pegou o apito do cadáver, começou a apitar. Aí o James Moody ouviu o apito, foi lá atrás e tacou a lanterna na cara da Rose, e aí você vê claramente a cara da Kate Winslet com olheira branca por causa do frio. Dá até medo. A hora que a lanterna bate na cara da Kate Winslet, você vê que a própria atriz está entregue, a própria atriz está detonada, com olheira branca, os cabelos todos desgrenhados. Então realmente foi um filme que acabou com a saúde da própria atriz. E agora voltando aqui pro RMS Titanic, deixa eu só ler algumas coisas aqui, senão o vídeo fica longo demais. Porque o próprio filme tem 3 horas e 14. O filme tem 3 horas e 14 minutos, então eu não quero que esse vídeo dure mesmo que o filme. Então, o que acontece? O capitão, deixa eu ver aqui, Capitão Smith, Capitão Edward Smith, que é o barbudinho aqui. Esse primeiro aqui, baixinho, com barba branca. Capitão Edward Smith estava para se aposentar, pelo menos é o que diziam na época. E havia uma ordem na White Star Line para que o navio chegasse o mais rápido possível a Nova York, para surpreender, né, as pessoas, para pessoas que chegou rápido. Só que eles ignoraram os avisos de que podia haver icebergs por perto. Assim, deixa eu só ler algumas coisas aqui a respeito da travessia, da colisão com o iceberg, dos danos e que mais? Os inquéritos. Sobre a travessia. A travessia do Titanic pelo Oceano Atlântico ocorreu sem grandes incidentes pelos 2 dias seguintes. No caso, o navio partiu. O navio deixou Queenstown, né? Primeiro ele saiu de Southampton, parou em Château-Hauteville e aí a partida transatlântica mesmo, a viagem transatlântica mesmo foi a partir de Queenstown, às 13 horas e 30 minutos do dia 12 de abril, deixa eu ver aqui, deixa eu só confirmar, 12 de abril, e deixa eu só... Tá, a parte da Titanic deixou o porto de Southampton às meio-dia e 15 do dia 10 de abril, com 953 passageiros a bordo, 29 dos quais desembarcariam antes do navio seguir para Nova York. Aí, deixa eu ver.
Aí em seguida foi para Cherbourg-Hauteville, na França, chegando às 18h35 minutos. 22 passageiros desembarcaram, outros 274 subiram a bordo, em sua maioria da primeira classe. Deixa eu ver aqui mais. Aí foi o. Então, na verdade, foi dia 11 de abril de 1912. 7 passageiros desceram e 120 embarcaram em Queenstown, no caso, na Irlanda. Aí a viagem mesmo, propriamente dita, da Europa para os Estados Unidos, começou às 13 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 1912, com 1.316 passageiros e 839 tripulantes a bordo. Aí a travessia. No caso, no dia 12 de abril, o Titanic começou a receber aviso de gelo vindo de outras embarcações. A primeira mensagem desse tipo foi do SS La Touraine, que alertava sobre uma névoa densa, uma espessa camada de gelo na superfície da água e vários icebergs em diferentes pontos do oceano. Essa mensagem foi imediatamente entregue ao Capitão Smith. O navio recebeu várias outras mensagens de icebergs e campos de gelo por todo o dia seguinte, no caso, dia 13 de abril. Na parte da tarde, um incêndio que estava ocorrendo em uma das suas reservas de carvão desde antes da partida de Southampton foi finalmente apagado. Esse tipo de incidente não era incomum em embarcações da época, porque navio a vapor. Porém, sua intensidade foi rara devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Foram necessários vários homens para apagar o fogo, que possivelmente pode ter enfraquecido as paredes do casco. O SS Rappahannock enviou às 22h30 mais uma notificação sobre camadas de gelo grosso e campos de icebergs. O recebimento dessa mensagem foi confirmado no diário de bordo por pontos oficiais. Só que é assim, a tripulação não deu muita atenção a essas mensagens, porque havia uma ordem, havia uma determinação de que o navio tem que chegar o mais rápido possível, tanto que eles aumentaram a velocidade do navio de propósito. O capitão estava ciente disso, o capitão Edward Smith estava ciente disso, ele concordou com isso e mandou aumentar a velocidade do navio para ele chegar o mais rápido possível aos Estados Unidos. Só que num mar como aquele, com águas calmas e noite estrelada de lua nova, havia outros navios próximos estavam percebendo a presença de icebergs, então eles mandaram mensagens, né? Inclusive no dia 14 de abril, na noite do dia 14 de abril, o Titanic já havia percorrido mais de 3.600 quilômetros por volta da noite de 14 de abril de 1912. Dentre os avisos de gelo recebidos durante o dia estavam do SS California. Às 22h55, California enviou um outro aviso para todos os navios próximos, inclusive para o Titanic. Porém, Jack Phillips interrompeu o operador da outra embarcação e o mandou calar a boca para que pudesse continuar enviando mensagens dos passageiros para o continente. Logo depois disso, o operador de rádio Califórnia desligou seus equipamentos e foi dormir, já que não era costume manter os operadores trabalhando durante a noite. Ai, ai. Ou seja, esse navio poderia ter salvo milhares de vidas, evitado o naufrágio. Só que é assim, o pessoal não deu muita atenção, porque havia uma ordem para o navio chegar o mais rápido possível. O navio estava a toda velocidade para chegar o mais rápido possível aos Estados Unidos. E o pessoal, se eles tivessem uma velocidade menor, passando pelo mar cheio de icebergs, com certeza a capacidade de reação da tripulação, assim que o iceberg foi avistado, teria sido muito melhor. Vamos lá, por volta das 23h30 do dia 14 de abril de 1912, o Titanic estava viajando a pouco mais de 21,5 nós, ou 41 km por hora, com a maioria dos passageiros já estando dormindo ou retirados de suas cabines. Nesse momento, no ponto de comando, estavam a serviço do primeiro oficial Murdoch, que aparece no filme matando acidentalmente lá um passageiro, e que por sua vez ordenou uma parada total das máquinas e que Hitching virasse a embarcação para bombordo, esquerda. Deixa eu ver. Tá. Ai, tô perdido aqui, peraí. Bombordo. Tá. No sexto de. Nossa, deixa eu ver. Então acho que. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Então eu acabei pulando aqui. Nesse momento, na ponte de comando estava a serviço do primeiro oficial Murdoch e o sexto oficial Moody, enquanto na roda do leme estava o
mestre Robert Richards. No cesto de gávea do mastro principal estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. Era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu, ou seja, céu estrelado com lua nova. E a água estava completamente calma, que era aviso, era sinal de que havia iceberg por perto. Atualmente sabe-se que uma água extremamente calma como aquela encontrada pelo Titanic é o sinal de presença de iceberg por perto, porém isso não era de conhecimento dos marinheiros da época. Ou seja, repito, é preciso acontecer uma tragédia para haver mudanças na legislação, mudanças nos procedimentos de emergência, enfim. Fleet e Lee avistaram um iceberg diretamente na frente do navio, aproximadamente 23h40. Fleet tocou o sino de alerta 3 vezes e telefonou para a ponta, informando Moody sobre o gelo. O sexto oficial repassou o aviso para Murdoch, que por sua vez ordenou uma parada total das máquinas e que Hitchens virasse a embarcação para bombordo, esquerda. Houve um atraso antes que quaisquer uma das ordens pudesse entrar em efeito. O mecanismo de manobra demorava até 30 segundos para mover o leme do Titanic, enquanto parar os motores também era uma tarefa que precisava de muito tempo para poder ser realizada. Ainda mais o navio naquela velocidade, 41 km por hora. Então o navio era para estar numa velocidade muito menor, que se o navio tivesse uma velocidade bem menor, haveria uma reação suficiente, o navio poderia ser desviado, o iceberg estava do lado direito, né, a starboard, e o navio estava a bombordo, então o navio eles giraram o navio a bombordo, para evitar a colisão. No fim não deu tempo, né, porque como o navio estava muito rápido, não deu tempo de virar, a tempo antes da colisão. O Titanic começou a virar quase 40 segundos depois, por isso não foi suficiente. O iceberg colidiu com o lado starboard, lado starboard, ele colidiu com o lado direito, né, porque ele estava a starboard, né, estava do lado direito, então colidiu com o lado direito. Arranhando seu casco embaixo da linha d'água e fazendo com que pedaços de gelo caíssem nos convés dianteiros. Murdoch ordenou uma virada para starboard, né, virada para a direita, a fim de mudar o curso da popa, da parte de trás, e dessa forma evitar que o gelo danificasse toda a extensão do navio, também ativando o fechamento imediato das comportas estanques para tentar conter a água. Smith estava em sua cabine no momento da colisão, porém sentiu a vibração do navio e foi para a ponte, onde Murdoch lhe informou sobre o ocorrido. O capitão ordenou que todas as máquinas fossem desligadas e mandou chamar o Thomas Andrews a fim de investigar as avarias. Thomas Andrews era o... Thomas Andrews, um dos personagens que aparece no filme, se não me engano, deixa eu ver, isso mesmo, o construtor do navio. Thomas Andrews é mostrado como um homem muito bondoso e agradável, modesto acerca de sua grande realização. Após a colisão, tenta convencer outros, particularmente Ismay, que é um dos personagens, que é uma cientista matemática de que o Titanic vai afundar. Durante o naufrágio, é mostrado como tendo ficado próximo ao relógio, na sala de fumar da primeira classe, lamentando seu fracasso ao construir um navio mais forte. Não se sabe como o verdadeiro Andrews morreu, mas ele morreu. E agora, voltando aqui para o naufrágio. Deixa eu ver aqui. Aí no caso, as avarias, os danos, né? O Titanic já estava começando a inclinar apenas minutos depois da colisão. Smith e Andrews foram para os convés inferiores investigar os danos, descobrindo que os depósitos de carga, salas dos correios e quadros de squash estavam inundados, enquanto a sala das caldeiras número 6 já tinha mais de 4 metros de água e a sala número 5 também já estava começando a ser inundada. Estima-se que aproximadamente 7 toneladas de água estavam entrando no navio por segundo, 15 vezes mais do que as bombas eram capazes de repelir. Em apenas 45 minutos, mais de 13 mil toneladas de água já tinham entrado na embarcação. Andrews logo percebeu que o Titanic estava condenado. Ele e Smith voltaram para a ponte, o engenheiro informou os oficiais sobre a situação, aconselhou o lançamento imediato dos botes salva-vidas e estimou que o navio afundaria em pouco mais de 1 hora. O impacto da iceberg já havia entortado as placas de aço do casco e causando 6 pequenas aberturas, com todas juntas equivalendo a uma área de pouco mais de 1 metro quadrado de todo o navio. A maior abertura tinha por volta de 12 metros de comprimento e aparentemente seguia as linhas das placas de aço. As placas na parte central do navio eram mantidas unidas por 3 fileiras de rebites feitos de aço de carbono, porém as placas de proa na frente e popa atrás ficavam presas por 2 linhas de rebites feitos com ferro forjado, que segundo especialistas estavam no limite da tensão antes mesmo da colisão. Esse segundo tipo de rebite era mais propenso a sair do lugar em situações de grande tensão, ainda mais sobre um fio extremo, como na noite que o Titanic afundou, porque quando no frio, quem entende um pouquinho de física sabe que no calor o metal se expande e no frio o metal se contrai.
E deixa eu ver aqui. Acima da linha d'água havia pouquíssimos sinais da colisão. Os comissários do salão de jantar da primeira classe haviam sentido um tremor que eles pensavam ter sido causado pela quebra de uma das lâminas das hélices. Muitos passageiros da primeira e segunda classe sentiram uma batida ou tremor, porém não sabiam do que se tratava. Aqueles nos convés inferiores, principalmente tripulantes e passageiros da terceira classe, perto do local da colisão, também sentiram o impacto da batida bem mais diretamente. Agora, todo mundo sabe como aconteceu o naufrágio, né? Não preciso entrar em detalhes, senão esse vídeo ficará longo demais. Que o navio tinha passageiros da primeira, segunda e terceira classe. Primeira classe eram os ricos, segunda classe os de classe média e terceira classe os mais pobres. Então, na primeira classe havia 109 passageiros. Não, deixa eu ver aqui. Crianças, mulheres e homens. Tá. Não, foi assim. Havia 109 crianças, 425 mulheres e 1.690 homens. Na primeira classe, 6 crianças, na segunda classe, 24, na terceira classe, 79. Entre as mulheres, na primeira classe, 144, na segunda, 193, na terceira classe, 165. Na tripulação, 23. E entre os homens, na primeira classe, 175, na segunda classe, 168, na terceira classe, 462. E na tripulação, 875. Com um total de 1.690 pessoas a bordo. Agora, entre os mortos, havia a política de mulheres e crianças primeiro. Na verdade, foram 2 erros. Em vez de mandar todo mundo para os botes salva-vidas, havia a política de mulheres e crianças primeiro. Os homens iriam por último. E a primeira classe iria primeiro e as classes inferiores depois. Tanto que a grande maioria dos mortos, deixa eu só ver aqui, dentre as crianças, obviamente que dentre as crianças a maioria foi deixa eu ver aqui, da primeira classe. Agora falando dos mortos, dentre as crianças morreu somente uma criança da primeira classe, nenhuma da segunda, e 52 crianças da terceira classe morreram. Dentre as mulheres, 4 da primeira classe morreram, 13 da segunda classe e 89 da terceira classe. Dentre os homens, aí que vem nossa, 57, não, eles foram salvos. 118 da primeira classe morreram, dos homens agora. Você vê a proporção da catástrofe. Morreram 118 homens da primeira classe, 154 da segunda classe, 387 da terceira classe e 693 da tripulação. Ou seja, os que mais o maior número de mortos foi a tripulação de homens. O total de mortos, 1.352 pessoas dentre os homens, né? E o total geral, incluindo crianças, mulheres e homens, 1.514. A grande maioria da terceira classe da tripulação. A porcentagem de mortos, 68%. E a porcentagem de mortos por total a bordo, 68,1%. E, enfim, aqui se vê claramente 2 coisas, 2 erros. Que os botes, se não me engano, o primeiro bote tinha somente 12 pessoas e cada bote salva-vidas tinha capacidade para 40 pessoas. Então os botes que foram levados, né, os primeiros botes salva-vidas que foram levados para o mar, enquanto o navio afundava, tinha capacidade para 40 pessoas. Em cada bote cabiam 40 pessoas e no primeiro bote foram só 12. Então havia no máximo 20 pessoas por bote, menos da metade. Os primeiros botes que foram levados para o mar, com mulheres e crianças principalmente, os poucos homens que conseguiram subir nos botes salva-vidas subiram assim, né? Acho que pularam no mar, na hora do desespero pularam no mar e saíram nadando atrás dos botes, enfim, porque a tripulação não deixava os homens subir nos botes salva-vidas, só liberava as mulheres e as crianças. E então, os primeiros botes que foram ao mar, né, durante o naufrágio do navio, tinha menos da metade da capacidade, e somente na hora do desespero mesmo, quando o pessoal estava tudo morrendo já, é que os últimos botes passaram a ter sobrecarga, ou seja, o pessoal começou a pular nos botes, assim, bote que tinha 40 passou a ter 80, enfim.
Só que no final acabaram morrendo no naufrágio 1.514 pessoas. Então, por isso que a Rose fala lá, 6 pessoas de 1.500, dentre aqueles que foram salvos. Lá pelo... Vamos lá de novo, vamos lá. Sexto oficial James Moody, que foi o único que voltou buscar os sobreviventes. E encontrou somente 6 pessoas, né, pelo que eu entendi. Na verdade, entre os sobreviventes, é isso, mais ou menos isso. Agora, os inquéritos. Deixa eu só ler aqui sobre os inquéritos antes de falar sobre o filme propriamente dito. O vídeo já está com mais de 35 minutos. Inquéritos foram instalados no Reino Unido e nos Estados Unidos logo após o naufrágio. O inquérito americano começou em 19 de abril sob a presidência do senador William Alden Smith, enquanto o inquérito britânico teve início em 2 de maio sob a presidência do Lord John Bevan, o primeiro Barão Mersey. Ambos chegaram a conclusões amplamente semelhantes. Os regulamentos sobre o número de botes salva-vidas que os navios deviam carregar estavam datados e inadequados. O capitão Smith não deu atenção adequada aos avisos de gelo, os botes não tinham sido preenchidos de forma correta e a colisão foi um resultado direto do Titanic ter entrado numa área de perigo e uma velocidade muito elevada, 41 km por hora. O capitão Sterling Lord do Califórnia também foi criticado por ambos os inquéritos por ter ignorado os fogos de artifício vistos por sua tripulação e não ter prestado assistência ao Titanic. Todavia, os 2 inquéritos concluíram que uma negligência por parte da White Star Line não havia sido um fator. O inquérito americano chegou à conclusão de que todos os envolvidos estavam seguindo as práticas habituais, dessa forma podendo apenas categorizar o desastre como um caso fortuito. Ou seja, uma fatalidade. O inquérito britânico concluiu que Smith tinha seguido as duradouras práticas que até então não se haviam mostrado inseguras, com Mersey comentando que apenas os navios britânicos na década anterior haviam transportado 3.500.000 passageiros com apenas 73 mortos e que ele tinha feito apenas aquilo que outro homem habilidoso teria feito na mesma posição. O inquérito britânico se encerrou com um aviso: o que foi erro no caso do Titanic, sem dúvida nenhuma, será negligência em qualquer caso similar no futuro. Ou seja, as vidas humanas não valem nada. O desastre levou a grandes mudanças nas regulamentações marítimas a fim de implementar novas medidas de segurança, como garantir a presença de mais botes salva-vidas, que exercícios de emergência fossem propriamente realizados e que os equipamentos de rádio em navios comerciais fossem operados ininterruptamente. A Patrulha Internacional de Gelo foi criada para monitorar a presença de icebergs no Atlântico, com as regulamentações marítimas sendo harmonizadas mundialmente pela Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Todas as medidas e organizações permanecem ativas até hoje, mesmo caso do Boate Kiss. A tragédia do Boate Kiss ocorreu em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e a partir daquela tragédia foram mudadas, houve uma mudança nas legislações no Brasil, em tudo quanto é casa de espetáculo, casa de show, passou a seguir um monte de normas, um monte de regras para poder ter alvará de funcionamento, o AVCB e tudo mais, para poder liberar o local para a realização de qualquer tipo de evento. Agora aos 38h30 de vídeo, começarei a falar sobre o filme propriamente dito. Né, inclusive, se você permaneceu no vídeo até agora, muito obrigado pela atenção, porque apesar de ter sido uma introdução longa, mas eu precisava falar sobre o navio, sobre o que aconteceu realmente em 1912, dia 14 de abril. Deixa eu só ver aqui. Só confirmar aqui para não falar besteira. No dia... Deixa eu ver. 15 de abril de 1912. Na verdade, foi na madrugada do dia 15 de abril de 1912, que foi o naufrágio. Eu precisava falar sobre isso primeiro, antes de falar sobre o filme propriamente dito. Então, deixa eu começar primeiro pela sinopse do relançamento no cinema, aqui em Sorocaba. O filme foi relançado. Deixa eu ver aqui a sinopse, que a sinopse diz que o filme é de 1998, confirmando o que eu havia dito. Direção James Cameron, 3 horas e 14 minutos de filme. Inclusive, eu não quis assistir esse filme de novo no cinema, porque eu já assisti esse filme 3 vezes. Uma vez no cinema, inclusive quando eu assisti parece que teve um intervalo de 15 minutos. Hoje parece que não tem mais intervalo, diretão. E na segunda vez foi pela televisão, integral, 3 horas e 14,
fora os intervalos. E na terceira vez foi a versão editada na Record, inclusive tapando os seios lá da Kate Winslet, porque tem uma cena que ela aparece nua e a Record cobriu os seios dela. Classificação indicativa 12 anos, por causa da cena de nudez da Kate Winslet. E a cena de sexo também, os dois fizeram sexo dentro de um carro, enfim. Jack Dawson, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, é um jovem aventureiro que na mesa de jogo ganha uma passagem, ele e o Fabrício, na verdade, né? Ele e o Fabrício ganharam 2 passagens na mesa de jogo, lá em Southampton, para a primeira viagem do transatlântico Titanic. Trata-se de um luxuoso e imponente navio, anunciado na época como inafundável, por isso que dá aquela frase, nem Deus afunda esse navio, que parte para os Estados Unidos. Nele está também Rose Delwood Cater, nem sei se assim se pronuncia, que é a personagem da Kate Winslet. A jovem noiva de Caldon Rockley, que é o personagem do... Deixa eu só ver o sujeito aqui. Billy Zane. Rose está descontente com sua vida. Aí que entra a mensagem, né, central do filme, sobre a qual falarei daqui a pouco. Já que se sente sufocada pelos costumes da elite. E Naomi Campbell. O que acontece? O que acontece? Deixa eu só ler aqui. Eu tenho que ler isso aqui. Eu ia ler depois, mas é melhor ler agora. Cadê o enredo? Daqui. Em 1990, deixa eu ler o enredo primeiro, para depois continuar aqui. Em 1996, ou seja, o filme começa em 1996. O caçador de tesouros Brock Lovett e sua equipe exploram os retroços do USS Titanic à procura de um colar de diamantes chamado Coração do Oceano. Um colar de diamante desse tamanho, gigante, valia milhões ou talvez $1 bilhão nos dias de hoje. Pelo tamanho, né? Um negócio desse tamanho. Eles recuperam o cofre de Caldon Rockley, que é o personagem de Billy Zane, acreditando que o colar está dentro, porém acabam encontrando apenas um desenho de uma mulher nua usando colar. Datado dia 14 de abril de 1912, o dia em que o Titanic colidiu com o iceberg. Lembrando que o naufrágio para pedido aconteceu na madrugada do dia 15 de abril de 1912. Uma mulher idosa chamada Rose Dawson Calvert, porque no final do filme, no Carpathia, deixa eu só ver o negócio aqui, o navio que resgatou sobreviventes, deixa eu ter que procurar aqui agora, misericórdia. O navio que resgatou sobreviventes foi o Carpathia. No Carpathia, a Rose acabaria reencontrando o Caldon Rockley. Só que o Caldon Rockley não viu a Rose no Carpathia. Aí no momento em que o Carpathia chegou aos Estados Unidos e a Rose viu a Estátua da Liberdade, ela percebeu que no casaco dela, que era o casaco que o... Deixa eu ver aqui. O casaco. Assim, o Caldon Rockley tinha um guarda-costas lá, deixa eu ver. O Caldon Rockley tinha o... Misericórdia, cadê o nome do homem? Pera aí, deixa eu procurar o nome do homem. É assim, ó. Spencer Lovejoy. Caldon Rockley pega um casaco, coloca o coração do oceano dentro do casaco, num dos bolsos do casaco. Aí o Spencer Lovejoy, que é o guarda-costas do Carl, coloca o casaco no Jack. E ele é acusado de roubar a joia. E é levado preso, tudo, para um dos porões do navio. Ele permanece preso lá, inclusive durante o naufrágio. A Rose pega o machado e consegue libertar o Jack. Aí ocorre aquela correria no final, tudo.
Só que aí a Rose permanece com o casaco o tempo todo. Depois, no final, né? Só que o Carl, o Sheldon Rockley esqueceu que o casaco tá, que a joia, né? O coração do oceano estava dentro do casaco, e o casaco que estava no Jack ele coloca na Rose durante o naufrágio. Aí só no final que aí o Carl descobre, lembra, né, numa conversa com o Spice Lovejoy, que tinha colocado o casaco na Rose. Tanto que no final do filme, quando a Rose tá em frente à Estátua da Liberdade, já com o navio, o Carpathia, chegando a Nova York, ela olha para cima e percebe alguma coisa no bolso. Aí ela tira o negócio do bolso, tá lá a joia, o coração do oceano. Agora voltando aqui para 1996. O Brock Lovett e sua equipe exploram os litorais do RMS Titanic, ela procura no colar de diamantes, chamado Coração do Oceano, já falei isso aqui. Aí, a Rose, no Carpathia, ao dar o seu nome pro responsável, né, para coletar as informações de sobrevivência e tal, ela se identifica como Rose Dawson. E Dawson é o sobrenome do Jack Dawson. Então ela se considerava a esposa do falecido Jack Dawson. Tanto que depois ela se casa com o Calvert, né, que eu aqui não sei, o filme não fala no primeiro nome do sujeito, mas a Rose Dawson, que antes era Rose DeWitt, não sei o que, Rose DeWitt Bukater. O nome original dela é Rose DeWitt Bukater, mas ela se renasce, né? Ela renasce como Rose Dawson. Ela se casa com o Calvert, aí ela reaparece no filme, né? No caso, com 101 anos de idade, com o nome de Rose Dawson Calvert. Aí ela vê a reportagem na televisão sobre a exploração do Titanic e ela liga pro Lovett, né? Pro Brock Lovett, dizendo que ela era a mulher do desenho, na verdade, o desenho que aparece no filme foi o desenho feito pelo próprio James Cameron. Aí no filme aparece como o desenho do Jack Dawson, o Jack desenhando lá. Foi a primeira cena de nudez, tanto que a Record cortou os seios da Kate Winslet, porque ela realmente estava nua no filme. Aparecem os seios dela no filme, na versão original, e a Record cortou os seios. Aí no caso, a Rose Dawson Calvert, que era a Rose DeWitt Bukater, viaja com a neta Lizzie até o navio de pesquisa, né? Ou seja, os exploradores pagam a passagem, no caso o helicóptero, enfim, alugam o helicóptero para a Rose e a neta dela irem para o navio. Aí no navio, ao ser perguntada sobre o diamante, Rose se lembra de seu tempo a bordo do Titanic, revelando ser Rose DeWitt Bukater, uma passageira de primeira classe que acreditava estar morta. Aí ela começa a contar a história, né? O filme todo praticamente é a Rose idosa contando a respeito da Rose de 17 anos, porque no filme, em 1912, a Rose DeWitt Bukater tinha 17 anos, só que a Kate Winslet, ela tinha 20, ou seja, era apenas 3 anos mais velha, desculpa. A Kate Winslet, quando começou a gravar, né, as filmagens, tinha só 20 anos de idade. Ou seja, era apenas 3 anos mais velha. Se você prestar atenção no filme, uma atriz de 20 anos tinha uma aparência de uma atriz de 17. Porque se você olhar para as adolescentes de hoje, de 15 anos para frente, elas têm praticamente a mesma fisionomia de que terão quando forem adultas. Então, não foi dificuldade nenhuma uma atriz de 20 anos, ou 21 anos incompletos no caso, interpretar uma personagem de 17 anos. E se você prestar bem atenção na Kate Winslet da época do filme, ela tinha realmente aparecido uma menina de 17 anos. Ela embarca no navio em Southampton como uma passageira da primeira classe junto com seu noivo, Carl Sheldon Rockley, filho de um magnata de aço de Pittsburgh, e sua mãe, a mãe no caso da Ruth DeWitt Bukater, que é a personagem fictícia. Ruth salienta a importância do casamento de Rose, já que ele vai resolver os secretos problemas financeiros de DeWitt Bukater. Perturbada pelo casamento, Rose considera se suicidar ao tentar pular do navio, porque a vida para ela é uma monotonia, a vida para ela era uma desgraça. Então ela se sentia entediada por ser obrigada a se casar com um homem que ela não amava.
Aí que entra a mensagem central do filme, de uma mulher se sentir presa aos costumes, à tradição da época, e sendo que ela tinha um espírito aventureiro, assim como o Jack tinha um espírito aventureiro, e ela queria ter essa vida com Jack, ter esse amor proibido com Jack. Por isso que o filme é chamado de Romeu e Julieta dos tempos modernos, porque era o filme do amor proibido. Aí a Rose tenta se suicidar, e o Jack Dawson aparece, né? O Jack Dawson já tinha visto a Rose durante a partida do navio, só que somente naquela noite, né, que a Rose estava tentando se suicidar, o Jack impediu o suicídio e conseguiu salvar, né? A Rose chegou até a cair, mas o Jack a segurou a tempo, e é aí que um se apresenta para o outro. Aí a família, né, The Wade Bukater se sente grata pela atitude do Jack e o convida para um jantar. Aí, no caso, o Ruth e Caledon desconfiam, né, do Jack, apesar de ele ter sido convidado para o jantar na primeira classe, enfim. Rose se junta a Jack para uma festa da terceira classe. Aí o Jack leva a Rose para aquela cena lá em que os dois ficam girando em círculo, a Rose tira o sapato e começa a sapatear, enfim, aquela cena lá que virou clássica. E proibida de ver Jack, Rose tenta repelir os avanços do artista. Logo ela percebe preferi-lo ao invés de Carl e o encontra na proa do Titanic, naquela cena que divide o filme em dois. Tem a cena até aquele filme e a cena a partir daquele filme, que o naufrágio começa efetivamente a partir daquela cena em que os dois aparecem na proa do navio. O Jack faz com que a Rose suba a proa do navio, abre os braços, aí acontece aquela cena do o Jack abraçando a Rose por trás, a Rose abrindo os olhos e eu estou voando! Aí aquela cena que todo mundo já conhece. Que todo mundo que vai para um lugar que tem navio, todo casal que vai para qualquer navio, iate, até mesmo lancha, a mulher abre os braços e o homem fica abraçando por trás, reproduzindo essa cena. E essa cena exatamente divide a cena do romance e a cena do naufrágio. A partir dessa cena ocorre a segunda parte do filme, que é a cena do naufrágio propriamente dito, que eu não vou repetir aqui, porque eu já li sobre o naufrágio, enfim. Já falei, inclusive, sobre como o filme termina. E eu quero falar agora, já que o vídeo está com 52:35 de duração, eu quero ver se eu consigo terminar antes de 1 hora, a respeito da mensagem central do filme. Mas antes eu quero terminar aqui como é que fala? O sinopse do lançamento no cinema. Rose está descontente com sua vida, já que se sente sufocada pelos costumes da elite e não ama Caledon. No entanto, ela precisa casar-se com ele para manter o rumo da família que está falida. Um dia desesperada, Rose ameaça tirar-se do Titanic, mas Jack consegue salvá-la. Pelo ato, ele é convidado a jantar na primeira classe, onde começa a se tornar mais próximo de Rose. Logo, eles apaixonam-se e despertam na fúria de Caledon. A situação fica ainda mais complicada quando o Titanic se choca com um iceberg, provocando algo que ninguém imaginava ser possível, o naufrágio do navio. Então, aproveitando que já estou no final do vídeo, eu quero falar sobre a mensagem central do filme, que é rebeldia. É isso mesmo, a mensagem central do filme é rebeldia. Eu não diria que é feminismo, apesar da mensagem central do filme ser amplamente feminista, né, exaltar o feminismo, porque existem dois tipos de feminismo. O feminismo saudável, que é o feminismo correto, que é dar à mulher os direitos dos homens, como o direito ao voto, o direito a um trabalho digno, ao direito... Inclusive, né, existem igrejas até hoje que são totalmente contra o pastorado feminino, o ministério feminino. Não abre mão disso, diz que não está na Bíblia, que é antibíblico e tal. E existe o feminismo nocivo, o feminismo maligno, que se divide em duas vertentes principais. O mais conhecido, na verdade, o feminismo maligno se divide em várias vertentes, mas as mais conhecidas são a abortista, né, o feminismo abortista, e o femismo, que é tratar o homem como se fosse um inimigo a ser combatido. Ambos têm a ver com, e todas as vertentes desse feminismo maligno têm a ver com o socialismo, que é amplamente explorado no filme como uma luta, por causa da luta de classes, da luta dos pobres contra os ricos, enfim, da luta dos oprimidos contra os opressores. Mas então esse filme fala sobre rebeldia,
sobre rompimento de costumes, rompimento contra o sistema, ruptura contra o sistema. Só que a Bíblia nos alerta a respeito da rebeldia. E eu quero falar rapidamente aqui, já está com 55 minutos o vídeo, quero falar rapidamente aqui sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Lá em 1 Samuel 15, 23, parte A, quando Saul, né, é repreendido por Samuel, a Bíblia diz o seguinte: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. E em Abacuque, capítulo 2, versículo 18 e 20, aqui fala sobre reverência a Deus, sobre os ídolos, né, que os ídolos não valem nada, tal. Aí o profeta diz o seguinte: que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o seu artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina a mentira para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor Deus, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aqui não fala sobre cultos reformados, presbiterianos, que muitos reformados presbiterianos usam esse texto aqui para justificar a atitude dos reformados em não gritar aleluia, não dar glória a Deus, não fazer os cultos como os da Assembleia, por exemplo, que as pessoas glorificam a Deus, gritam aleluia, falam em línguas. Então, muitas pessoas usam esse texto aqui para justificar essa atitude, mas isso aqui, na verdade, tem a ver com reverência a Deus, porque até mesmo em cultos da Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais existe reverência a Deus. E então esse texto fala sobre reverência a Deus, sobre a inutilidade dos ídolos e a reverência a Deus, porque o próprio filme do Titanic se tornou um ídolo, o próprio navio se tornou um ídolo, o navio se tornou um ídolo, por isso que ele era considerado como inafundável. O filme Titanic se tornou um ídolo, e aí o pensamento de rebeldia, o pensamento de rompimento contra o sistema, que é a mensagem central do filme, o amor proibido e tal, é um ídolo, é considerado um ídolo. E o Jesus, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, 19, falando também a respeito de rebeldia contra o sistema, irreverência e tal, Jesus disse o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, quando o mundo é confrontado, né, pela verdade do Evangelho, o mundo não aceita, porque o Evangelho confronta o pecado, e o mundo recebe muito mal essa mensagem de confronto com o pecado. Para que a pessoa possa aceitar essa mensagem, ela precisa negar-se a si mesma, se arrepender dos seus pecados, se converter verdadeiramente ao Senhor para poder acolher essa mensagem. E também o próprio Jesus falando aqui em João, capítulo 7, versículo 7, Jesus também diz o seguinte: o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Ou seja, Jesus não passa pano para o pecado, Jesus condena o pecado. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7 a 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aqui fala sobre os 4 pecados que fizeram com que uma geração inteira de Israel morresse no deserto, que é a rebeldia, a idolatria, a promiscuidade e a murmuração. E também, dentre as cartas de Paulo, eu quero encerrar aqui com um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 16, que diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vinha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. E o vídeo já está quase dando 1 hora. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta,
Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida, e acabou de passar, o vídeo passou de 1 hora, mas eu creio que este vídeo tenha servido de mensagem. Eu deixarei todos os... Se você não teve tempo de ouvir, de prestar atenção nessas passagens que eu li aqui, eu deixei aqui na descrição para você reler na sua Bíblia, inclusive uma linguagem mais moderna, para você entender melhor o contexto. E se você quiser pesquisar sobre o RMS Titanic, é só ir lá na Wikipédia. Se você quiser pesquisar sobre o filme também, em si, é só você pesquisar lá na Wikipédia, que você encontrará todas as informações sobre o filme. Eu peço perdão caso eu tenha falado depressa demais nesse vídeo, porque eu não queria que o vídeo ficasse muito longo. No fim, ele acabou passando de 1 hora do mesmo jeito, mas enfim. Então, se você quiser mais informações sobre o filme, é só ir aqui nesse verbete aqui da Wikipédia. Se você quiser mais informações sobre o navio, sobre o naufrágio e todos os pormenores, é só ir aqui na Wikipédia, aqui nesse artigo. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe suas favoritas, que o Deus abençoe. E até depois, se quiser.